Quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, que nós estamos recebendo mensagens nos domingos à noite. E a nossa leitura começa no capítulo 2, do versículo 11 em diante. Neemias, capítulo 2, versos 11 até 20. Localizaram aí? Sim. Então cheguei a Jerusalém. Quem está falando isso, naturalmente, é Neemias. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portais ou portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar. Nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudar este livro das Escrituras que conta como o Senhor continuou fazendo as tuas obras poderosas no Antigo Testamento e como elas indicam com toda clareza de que o Senhor é o Deus da restauração, o Deus que conserta vidas, que conserta situações, que conserta todas as coisas, especialmente em relação a ti mesmo, por meio da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a refletir sobre esse texto que temos na nossa frente e que tenhamos, ó Deus, lições para tirar, a fim de que a nossa vida seja uma vida mais apropriada como cristãos no meio desta geração. Nós suplicamos que o Senhor abençoe cada família que está aqui representada. Nós pedimos que o Senhor abençoe
o coração de cada um de nós, para que nós vejamos como o Senhor pode nos usar no cotidiano da nossa existência. Nós suplicamos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Quero fazer alguns comentários iniciais a respeito da situação vivida por este homem, que era um copeiro do rei, que era alguém que estava na corte e que tinha a função de preservar a vida do rei por meio de saborear o vinho que ele tomava, a comida que ele comia e, claro, constantemente expunha a sua vida em risco, não é? Colocava a sua vida em risco todos os dias. Mas era uma pessoa de extrema confiança do rei. Neemias é um crente, Neemias é um bom crente judeu. Neemias é um crente que vive no exílio, que vive no conforto de uma cidade, vamos dizer assim, uma capital de inverno do Império Persa. Ele tem um status de grande importância na corte. Mas o livro nos conta que ele está preocupado com a cidade dos seus pais, que nesse tempo está passando por uma devastação integral, total, e que alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa. Ele acaba admitindo a ideia de que quem colocou no coração dele de fazer alguma coisa foi Deus. Então nós vamos encontrar aqui um homem em missão, uma pessoa compenetrada em atender o propósito divino para a sua vida. É sempre uma coisa muito boa quando a gente descobre qual é o propósito de Deus para a nossa vida, não é? Pois é, Neemias descobriu isso. Neemias percebeu que a obra da sua vida seria reconstruir os muros de Jerusalém. Essa seria a obra da sua vida. Então ele viajou de Suzã, essa cidade que eu mencionei, onde o rei Artaxerxes ficava no inverno, e ele viajou em paz cerca de 1.450 quilômetros até Judá. Eu fui fazer uma pesquisa, é como você ir a cavalo daqui até Pelotas, adiante de Porto Alegre. Ou então, pegando aqui a oeste, você ir de Jundiaí até Corumbá, quase na divisa do Brasil com os países sul-americanos. Ou subindo, para quem gosta da Bahia, ir até Vitória da Conquista. Alguém já foi à Vitória da Conquista aqui? Então, é longe. E quando nós olhamos o texto, nós vemos que ele ficou 3 dias descansando. É o que a gente descobre na leitura do texto, quando percebe que ele viajou tanto tempo e ele passou meses na estrada, porque percorrendo uma distância mínima diária com uma montaria, não é? Ele demora semanas, talvez meses, para chegar a completar essa distância. Assim como Esdras, no capítulo 8, no versículo 32, Esdras também teve o mesmo uso, a mesma situação, porque diz aqui o seguinte, que Esdras partiu do rio Ava, isso estou no capítulo 8 de Esdras, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, a mão do nosso Deus estava sobre nós, nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. Neemias descansou 3 dias, é por isso que a gente vê no relato a ideia de que ele chegou a Jerusalém e esperar 3 dias foi o tempo do seu corpo se recompor. E a partir daí, então, ele começou a investigar a situação das muralhas. Porque até então, ele tinha o relato de que as muralhas estavam derrubadas e os portões queimados a fogo. Agora, ele ia ver.
Ele ia constatar a situação. E a inspeção, ele foi muito discreto. Ele usou uma montaria, mas ele convocou alguns homens, poucos homens, e todos eles provavelmente a pé, para não chamar a atenção de ninguém, e porque ele precisava avaliar o tamanho da destruição. Quando a gente pensa na grande invasão babilônica, nós sabemos que o templo foi destruído, a cidade foi devastada, e alguém pode imaginar que ele foi observar estes restos aí. Mas quando lemos o livro de Esdras, nós observamos que houve uma tentativa de reconstrução das muralhas. Isso está no capítulo 4 e no capítulo 5 de Esdras. Entretanto, o que a gente também percebe, pelo relato que vem a seguir de Neemias, é que os inimigos em volta também eram responsáveis por destruições recentes. Então a cidade, mesmo que tentasse, nunca se reerguia, exatamente por conta da pressão constante dos inimigos ao redor. E Neemias vai citar pelo menos 3 aqui. Mas Deus havia posto no coração de Neemias a missão de reconstrução das muralhas, daquilo que foi a glória de Israel, a glória de Judá, Jerusalém. E quando ele pensa nisso, naturalmente, nós temos que lembrar que Jerusalém tinha o sentido de ser a cidade de Deus. Para os judeus, era o lugar mais expressivo da presença de Deus, especialmente o templo. Se o templo estivesse derrubado, se as muralhas estivessem derrubadas, isso representava que Deus tinha desamparado, virado as costas para eles. De vez em quando a gente tem essa sensação de que Deus virou as costas para nós, não é? Não é? Eu já ouvi crentes dizendo assim: ai pastor, eu tenho a impressão de que a minha oração não passa do teto. Dá a impressão que Deus me esqueceu, porque é problema atrás de problema, crise atrás de crise, parece que isso não termina. A única coisa que eu consegui dizer para essa pessoa é dizer assim: olha, você dê glórias a Deus. Por quê? Porque Deus vem abaixo do teto, Ele está aqui. E a sua oração não precisa passar o teto, porque Ele está aqui, Ele está com você, Ele está no seu coração. Creia nele, descanse nele, confie nele, derrame o seu coração para Ele. Quando chegar a hora dele, Ele resolve. E o que você precisa hoje, no tempo de Deus, segundo a sua graça, Ele lhe dará. E termino dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Vocês concluem. O que diz o texto? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Isso é verdade. A estratégia de Neemias foi não comentar com ninguém. Ele estava cheio de alegria por estar ali, cheio de preocupação por estar ali, ele estava cheio de vontade, talvez, de comentar o que ia acontecer, mas ele se guardou para depois da inspeção. E o que me chama a atenção neste relato é que ele cita pessoas que são judias, pessoas que são do povo de Deus e pessoas que não são do povo de Deus necessariamente. Ele cita aqui sacerdotes, fica fácil da gente identificar quem são os sacerdotes, os que cuidam do culto de Israel.
Depois disso, ele fala dos nobres. Fica fácil de entender, são os judeus que têm dinheiro. No tempo de Malaquias, não é? No tempo de Ageu, no tempo de Zacarias, existem acusações contra estas pessoas que mantinham as suas casas apaineladas e o templo de Deus estava esquecido. Os nobres, os que tinham recursos, não é? Mas também havia aqui os judeus, que seria a população em geral, e nós temos magistrados que provavelmente não eram judeus, eram os ajudantes do governo persa, não eram persianos não, nem persianas, não é? Eu não sei quem é que nasce na Pérsia, o que é? É persense? Perseverante? Eu não sei o que é. Pronto, acabou esse tempo de humor, vamos voltar ao texto. E vamos pensar aqui no fato de que ninguém, nem mesmo as pessoas ligadas a Artaxerxes ficaram sabendo. Neemias se guardou para reunir toda esta comunidade, então estavam ali todos os representantes da comunidade, e aí Neemias, quando convoca a todos para revelar sua missão, ele toma uma atitude que para mim é muito interessante e uma lição extraordinária. O que ele diz? No versículo que, aqui eu não tenho o número do versículo, mas diz assim: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Eu senti esse impacto logo de cara. Ele falou na primeira pessoa do plural. Eu não tenho nada com isso, eu sou copeiro do rei, eu estou aqui de passagem, eu vim aqui para resolver a situação, eu não tenho o que fazer aqui, não é? A não ser dar ordens para vocês aqui, eu não vou me misturar com vocês, vocês é que têm o problema, vocês é que têm a situação para resolver. Não, não foi assim, absolutamente não foi assim. Foi na primeira pessoa do plural que ele falou, e quando ele falou, ele disse assim: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas, os seus portões destruídos pelo fogo. Esse problema, meu povo, é nosso problema. Eu gosto muito desta atuação, desta forma com que ele se aproxima da crise em que existe e ele veio para resolver. Porque quando a gente fala de restauração, o primeiro passo importante, quando a gente quer restaurar uma situação que outros estão vivendo, é nós conhecermos muito bem a situação real e depois disso, então, nos envolvermos dentro do problema e perguntarmos: olha aqui, olha como nós estamos, o problema é nosso. Eu volto lá para o Éden, e chegando lá no Éden, eu vejo que nenhuma das pessoas que foi comprometida ali com as perguntas de Deus respondeu na primeira pessoa do plural. Não é verdade? Você comeu do fruto que eu disse para não comer? Eu? Foi a mulher que tu me deste. Mulher, você comeu do fruto? Eu? Foi a serpente, ela me enganou. A natureza da gente é tirar o corpo fora. Essa é a nossa natureza, a nossa índole pecaminosa, o tipo de coisa que a gente tem que confessar para Deus. A gente só tira o corpo fora. A gente não é capaz de assumir que o problema de alguém é nosso problema também.
Vejam, por exemplo, aquela frase do Novo Testamento que diz: quando um chora, ele que se exploda. É isso? Quando um chora, todos choram com ele. Quando um se alegra, todos se alegram com ele. Neemias descobriu um ponto fundamental para a gente tratar da restauração de alguma coisa. Quando a gente quer restaurar alguma coisa, em primeiro lugar, a gente toma pé da situação, a gente não depende do que ele disse, do que o outro disse, a gente ouve todos os lados, a gente aceita todos os dados possíveis para ter capacidade de julgamento e se envolve dentro da situação e diz: o problema é nosso. E quando Neemias diz: o problema é nosso, qual é o problema? Bom, se as muralhas estão destruídas, as casas, o próprio templo são suscetíveis a invasão e saque a qualquer tempo. A cidade está frágil, as pessoas têm medo de andar na rua, as pessoas têm medo de perderem o pouco que têm, as pessoas estão de ânimo enfraquecido, e Neemias constata isso por meio da ideia de que as muralhas estão totalmente destruídas. Mais um pouco, ele propõe então o desafio da reconstrução, e o que ele diz? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E aí ele quer passar para as pessoas que a situação que elas vivem é uma situação de vergonha. O que é viver com vergonha? O que é caminhar todos os dias debaixo de um opróbrio, debaixo de um sentimento de fraqueza, debaixo de um sentimento de incapacidade, debaixo de um sentimento de recusa, de um sentimento de menosprezo da parte dos outros? O que é isto? Um ser humano não deveria viver assim, todavia o pecado nos trouxe essa condição, e até mesmo crentes vivem deprimidos, vivem absolutamente debaixo daquilo que pode ser considerado aqui vergonha, um estado de vergonha. E Neemias tem a proposta: vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Se de um lado a reconstrução das muralhas vai trazer uma certa ordem, uma certa paz interna dentro da cidade, as pessoas vão viver com um sentimento de maior segurança, de maior acolhimento, de maior envolvimento. As pessoas vão perceber o valor que Deus lhes dá. O fato é que, queridos irmãos, nós sabemos que aquele povo vivia não apenas nesta vergonha, mas como nós estudamos em Malaquias, as ofertas eram feitas de qualquer jeito, os sacerdotes não ligavam para o serviço religioso, havia opressão dos poderosos sobre os inferiores, havia injustiça social de tudo quanto é jeito. Quer dizer, a vergonha não era apenas a falta de muralhas, era o conjunto das ações, tinha virado um circo, uma confusão de sentimentos, de atitudes e de posturas. É isto que Neemias pode chamar de vergonha, mas também a vergonha em relação aos inimigos, porque os inimigos zombavam do povo de Deus. Eles não são povo de Deus? E, no entanto, eles são as
criaturas mais miseráveis que tem, eles não prosperam, eles não têm nada, eles são infelizes, Deus está batendo neles sem parar, E essa fala, esse discurso, acaba destruindo toda a alegria de Israel. Neemias propõe reconstruir as muralhas e tem que reconstruir a partir dos alicerces. A partir do zero. A partir do zero. Mas como é que vai se fazer isso? Então Neemias agora começa a falar de onde vem toda a sua alegria em fazer isto. De onde vem toda a força para ele. De onde vem? E ele diz assim: a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. Nós vimos no domingo passado o que é uma pessoa que tem a convicção de que Deus está agindo por meio dela, está abrindo portas, está escancarando oportunidades, está permitindo que ela desenvolva o trabalho que Deus lhe deu. Nós encontramos nas Escrituras exemplos formidáveis de pessoas que realizaram verdadeiros prodígios, justamente pelo fato de que eram apenas vasos onde Deus colocava o seu próprio poder. Vocês pensam que isto mudou? Isto não mudou. Deus continua procurando pessoas que sejam submissas a Ele, exatamente com o mesmo propósito, não necessariamente de reconstruir muralhas, mas de reconstruir situações dentro de casa, no trabalho, na escola, no seio da comunidade, em qualquer lugar. Deus está procurando pessoas que queiram ser usadas, porque a boa mão de Deus abre portas, a boa mão de Deus faz coisas que ninguém pode desfazer. Então, o que ele diz assim, o texto diz que a mão bondosa de Deus havia estado sobre ele, e como é que esse toque da mão de Deus fez com que Neemias saísse da situação de copeiro do rei para a situação de governador de Jerusalém? Vamos nos lembrar que ele foi tocado pela miséria, pela urgência de restauração dos muros, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele confessou pecados, ele intercedeu, ele buscou a palavra de Deus, ele viu que Deus estava certo, ele aceitou a correção de Deus e ele esperou em Deus até que fosse o momento de Deus. Ele demorou 4 meses para ser percebido pelo rei como uma pessoa triste por causa de Jerusalém. Qual de nós aguentaria ficar nesse tempo de jejum, oração, e busca, intercessão e confissão de pecados e tristeza, sem demonstrar isso no cotidiano da nossa vida? Ele teve isso, e num dia específico, nós vimos isso no domingo passado, o rei se tocou. Você está triste? Pois é. Neemias então disse: Deus foi comigo. E eu quero dizer mais, no testemunho que ele dá sobre Artaxerxes, ele disse: eu vou contar a vocês tudo o que o rei me falou. O que o rei me falou? O rei, diz o verso 8 deste capítulo 2, o rei me deu tudo o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Não foi o rei em si, mas Deus mexeu nas situações, e Deus moveu o coração do rei, e por conta disso, o rei foi benevolente comigo. Então, olha só, eu vejo algumas coisas aqui.
se o rei concedeu, o rei autorizou Neemias a deixar a corte. Teve que haver outro copeiro agora, outra pessoa que ficasse no lugar. O copeiro, o subchefe de serviço adjunto que havia lá, não é? Ele foi comissionado para ficar no lugar de Neemias, e Neemias partiu. Outra coisa que eu vejo é que Neemias pediu para ele cartas aos governadores dos territórios até Judá. E eu não sei quantas cartas o rei mandou expedir, mas em todas elas ele assinou o nome dele. E em todas elas ele dizia: eu autorizo Neemias a passar pelo seu território e ir na direção de Judá, na Palestina. Ele estava assumindo o compromisso de garantir a segurança de Neemias. Um rei que não era cristão, não era um crente do Antigo Testamento, era uma pessoa que foi acionada pelo Senhor. Tem isso, quando a boa mão de Deus mexe, não importa se a pessoa é crente, se não é crente, não importa se é ateia, não importa nada, Deus vai mexer com ela, Deus vai agir sobre ela, e Deus vai abrir os caminhos que nós precisamos para trabalhar. Mais uma coisa que eu vejo, é que ele foi até Asaf, que era o gerente das florestas reais, e lá, Asaf recebe a carta, e provavelmente na carta, entre outras coisas, podia ter assim: conceda a Neemias tudo o que ele precisar, para que ele reconstrua os portões da cidade, para que ele tenha vigamento para a casa que ele vai ficar, que ele tenha condições de restaurar as muralhas, então dê tudo o que ele precisar. No tempo de Esdras, meus queridos irmãos, a coisa não era assim não. Não era assim não. Porque as pessoas receberam autorização para reconstruir o templo e começar a reconstruir o muro, mas os inimigos disseram: quem deu ordem para vocês fazerem isto? E foi uma correspondência atrás da outra para o império, para impedir a obra. Agora, no tempo de Neemias, não tem carta nenhuma ainda, até porque Neemias não revelou, especialmente aos inimigos, o que ele estava planejando fazer. Bom, diante do fato de que a boa mão de Deus está comigo e que o rei me deu tudo quanto precisava, o povo diz: está bem, então agora sim nós podemos continuar e nós queremos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então eles se prepararam para fazer esta boa obra, e pela palavra de Neemias, eles demonstraram que estavam confiando em Deus, que eles estavam confiando na boa vontade do rei Artaxerxes, e eles tiveram uma confiança em Neemias. A partir daí, então, eles começaram a trabalhar o seu preparo. E eu posso imaginar, então, a agitação da cidade nesse sentido. Mulheres começaram a preparar as refeições dos homens, sacerdotes, profissionais de todo tipo, nós vamos ver isso no capítulo 3, e todos os envolvidos, tanto dentro de Jerusalém, quanto alguns fora, começaram a ver ferramentas, começaram a ver todas as coisas necessárias para, a reconstrução. É claro que não havia nenhuma CIPA lá, não havia nenhum sindicato inspecionando a segurança dos trabalhadores. O que havia era boa vontade, e eu posso imaginar um clamor geral de alegria, porque a obra ia começar.
Mas uma coisa que está indo bem, não tem graça se não tiver uma contramão. E o texto nos mostra, então, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Como há poucos anos atrás vocês fizeram e nós conseguimos parar? Vocês querem sofrer novo vexame? Só que agora havia uma pessoa que estava com o coração comprometido. Quem era essa pessoa? Neemias. E o que ele disse? Sabe quem vai fazer esta obra andar e ser concluída? Não é a gente, não. É o Senhor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós somos servos desse Senhor e nós vamos continuar o nosso trabalho independentemente do que vocês digam. E mais, porque embora vocês tenham tido contato com a nossa fé, vocês não trabalham de acordo com a palavra de Deus, nem de acordo com a nossa fé, nós não queremos nenhuma ajuda de vocês, e vocês não vão ser registrados aqui nos nossos arquivos como pessoas que nos ajudaram. Vocês vão ser registradas aqui como pessoas que nos atrapalharam, porque vocês não confessam unicamente o Senhor dos Exércitos como seu Senhor, vocês são sincréticos, vocês adoram a Jeová e vocês adoram outros deuses da terra. Então vocês podem ver que a reconstrução das muralhas era uma obra civil com implicações espirituais. Eu queria então, depois desse relato, comentar algumas coisas. Primeiro, quando nós falamos de restauração, será que uma situação pode ser revertida, tanto na nossa vida, quanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho, quanto nas coisas que nós temos que realizar? A restauração, meus irmãos, começa legitimamente quando Deus toca no nosso coração. Isso precisa mudar. E isso vem do Senhor. Quando Deus toca no nosso coração e quando nós assumimos a primeira pessoa do plural. O problema não é deles, o problema é nosso. E Deus está falando comigo para que eu trabalhe nessa situação. Eu vou me envolver com o problema. Então, se você é chefe de família e você percebe que sua esposa está vivendo com muita dificuldade na educação dos filhos, e você nem conversa com os filhos, está errada a situação. Vamos restaurar isso? Não diga que sua mulher é culpada. Não diga que seus filhos são culpados. Diga assim: a família inteira é culpada, especialmente eu. Ainda que você se sinta um inocente, não é inocente. A restauração começa quando Deus toca no nosso coração e nós somos empáticos com a situação, nós nos consideramos responsáveis, corresponsáveis. A restauração avança quando todos nós nos conscientizamos de que a situação é vergonhosa e precisa ser corrigida. Se a nossa casa não está bem, se a nossa vida não está bem, se alguma coisa está pegando, é uma situação de vergonha, porque o crente não é para viver assim. O crente não é para viver assim. Por exemplo, o Senhor disse assim: deixa-vos a paz, a minha paz vos dou.
não vou lá dou como o mundo a dá. O que isso significa para você? O meu coração precisa estar em paz. E ele pode estar em paz? Pode. Mas eu preciso saber que não vivendo na paz do Senhor, eu estou vivendo em vergonha. Não é aquilo que Deus planejou para os seus. Vamos para outra figura. Como é que é a pessoa que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite? Não é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas são sempre verdes e não caem? Mas nós estamos vivendo esse tipo de vida? O que precisa ser feito? Será que nós estamos conscientes de que eventualmente tem coisa errada que precisa ser consertada? A outra coisa que eu vejo aqui é que a restauração avança ainda mais quando nós sabemos que Deus está trabalhando para que ela aconteça. O apóstolo Paulo fez uma pergunta. Ele disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em que situação ele fez essa pergunta? Ele fez na situação de pressão contrária. As pessoas podem nos tentar prender, as situações podem nos tentar prender, mas se é Deus quem está cuidando de nós, quem pode segurar? Quem pode? A próxima coisa que eu vejo é que a restauração tem que começar com a nossa disposição pessoal, mas também com a nossa disposição coletiva para deixarmos de ser motivo de vergonha e desprezo. A restauração certamente vai provocar a reação de pessoas que não querem nos ver crendo. Quando eu falo disso, eu não falo de pessoas, simplesmente pessoas. Eu falo de anjos e demônios. Neste exato momento, aqui dentro da igreja, tem espírito que não quer que você creia em nada. Está aqui. E eu não preciso ler Este Mundo Tenebroso, uma obra antiga de ficção, para saber disso. Ele quer que você se distraia, ele quer que você diga, isso não é relevante para mim, isso não é importante para mim. É um inimigo que não dá sossego. Quando o apóstolo Pedro falou do inimigo, ele diz que é um adversário que anda ao redor. Ele procura uma brecha. Se a gente tem uma frieira, é por ali que ele entra. Se a gente tem uma unha encravada, é por ali que ele entra. Se a gente tem um machucadinho no dedo, é por ali que ele entra. Ele entra pela arrogância, ele entra pela autoglorificação, ele entra por qualquer motivo, ele entra, e o que ele quer é tirar as nossas convicções, é desequilibrar a nossa fé. Ele odeia Deus e ele odeia a gente. Jesus Cristo chamou de pai da mentira, mas com ele está uma horda de pessoas que nos criticam. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, nós não temos que odiar pessoas. Nós temos que odiar o diabo. E nós temos que odiar a maldade das pessoas, mas não as pessoas. Porque as pessoas, afinal de contas, estão perdidas e na ignorância. Elas não enxergam que Deus pode transformar o seu coração como transformou o nosso. Então é necessário nós pensarmos que os inimigos estão aí, mas a resposta que nós podemos dar é a resposta de Neemias. Nós vamos viver na dependência do Senhor. É o Senhor quem vai fazer a obra. É o Senhor quem vai cuidar de tudo. É o Senhor quem vai manter tudo. Segunda coisa,
nós vamos nos entregar a esta obra, sem medo, sem vergonha, sem qualquer barreira, nós vamos nos entregar à obra. Não importa o preço a pagar, nós vamos nos entregar à obra. E nós vamos nos apartar dos incircuncisos. O que isso quer dizer? Todo aquele que é do Senhor, aparte-se da iniquidade. Hoje de manhã, ao lermos Pedro e estudarmos Pedro, nós vimos que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, rompeu com o pecado. O pecado não terá domínio sobre o crente verdadeiro. O crente será capaz de dizer: eu não quero pecar. Não é que ele não peca, eventualmente ele peca. Eu já classifiquei os pecados de dois tipos: o de propósito e o sem querer. O de propósito é quando a gente sabe que é pecado e a gente vai lá mesmo assim. O sem querer é quando a gente não tem a mínima ideia de que pecou, mas pecou. Sabe, em tudo isso, eu quero dizer a vocês, para encerrar, que Neemias é um tipo de Jesus Cristo. Por quê? Olha só que coisa interessante. Jesus Cristo recebeu a missão de restaurar o mundo, não foi? De reconstruir a vida humana, não foi? De aproximar as pessoas de Deus. Você e eu fomos aproximados pela obra redentora de Jesus Cristo. Ele foi comissionado para restaurar a humanidade com o Senhor. E ele se comprometeu com a humanidade, porque ele veio à terra em carne. E ele viveu o nosso cotidiano, ele viveu o nosso drama. Ele soube o que era a aflição, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Jesus Cristo andou entre nós e disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele subiu a cruz, levando não o seu pecado, mas o nosso. Então ele assumiu integralmente a missão, mas ao mesmo tempo ele se fez um de nós. Outra coisa que eu vejo a respeito dessa semelhança de Neemias com Jesus, é que ele nos contou do amor de Deus por nós. Ele nos contou do propósito de Deus em nos salvar e nos usar durante a nossa vida inteira nesta terra. Ele revelou a vontade de Deus para nós. Ele rechaçou os inimigos da graça. Ele rejeitou a contribuição dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus hipócritas, do falso ensino. Ele rejeitou pessoas, ele amou pessoas de todos os tipos. Ele tratou do necessitado, do enfermo, daquele marginalizado, ele tratou do rico, ele tratou de toda a classe de pessoas, mas ele foi feroz em rejeitar aqueles que rejeitam a palavra de Deus. E é nesse sentido que nós temos que ter nenhuma complacência zero, com as contribuições daqueles que querem afastar-nos de Deus. A palavra do Senhor é muito, muito forte ao dizer do jugo desigual. A gente não deve se envolver com pessoa que não crê
no Senhor, como nós. Jesus Cristo afirmou que a nossa salvação vem das mãos do Senhor e é Ele quem nos torna ainda mais que vencedores. Meus irmãos, ainda que a gente não veja as muralhas crescendo, elas estão crescendo. E nós seremos vencedores se ficarmos apegados ao Senhor e olharmos para o Senhor e dissermos: nós somos instrumentos de reconstrução das coisas. E para concluir, o que nos compete dizer? E dizer ao Senhor Jesus: nós queremos reconstruir. Nós queremos ser esse povo que com alegria vai pregar o Evangelho. Porque é disso que a humanidade precisa.